Quero pedir que você abra sua Bíblia. Nós vamos vou continuar a série, mas dessa vez a gente vai começar o terceiro livro do Antigo Testamento. O livro de Levítico. Quando a gente menciona o livro de Levítico, a reação normal das pessoas, eu não estava olhando para a sua cara quando eu falei o nome do livro, mas a reação normal das pessoas é uma mistura assim de desprezo, repulsa, é ou não é? E o seu rosto revela uma vontade muito grande de você fazer o que com esse livro? Pular esse livro, certo? Terminamos Êxodo, vamos para Números e não Levítico. Estou errado? Não estou. Eu sei que não estou. Para estudar, e ao estudar essa série no Êxodo que a gente está fazendo, nós concluímos o livro do Êxodo, pelo menos a última mensagem do Êxodo foi a última que eu preguei, e eu me deparei com o desafio de pular o não Levítico. Certo? Olha o dilema. E durante alguns momentos eu fiquei num impasse muito grande. O que fazer? Vamos estudar Levítico ou vamos direto para Números e depois para Deuteronômio? Agora, por que a possibilidade de pular Levítico? Aqui eu quero ser bastante honesto com vocês para mostrar para vocês o que passou na minha mente. Coloca para mim, por favor. A primeira delas é porque Levítico é um livro que tem pouquíssima narrativa. Se você olhar praticamente, os capítulos 8 a 10 constituem a única narrativa do livro de Levítico. A gente tem um pouco mais para frente, um pouquinho de narrativa, mas é um livro constituído basicamente de leis, instruções e regras. Segunda delas, é que o livro de Levítico é um livro de difícil compreensão. Alguns teólogos chamam o livro de Levítico de o Triângulo das Bermudas da Bíblia. Porque eles falam que é ali que vários crentes se perdem e nunca mais se acham. Eu gostei dessa ilustração, nunca mais vou esquecer isso. Terceiro fato, que Levítico é um livro extremamente repetitivo. Se você for parar para ver, a maioria dos cristãos que faz o propósito de ler a Bíblia em um ano, descumpre esse propósito quando chega o livro de Levítico. Você lê Gênesis todo empolgado, história. Êxodo, história, narrativa, e você chega em Levítico, aí você vai para Salmos, Tiago, mas é verdade, todos nós temos algum tipo de repulsa com esse livro. Quarto motivo é que no livro não há nenhum movimento geográfico. Os 50 dias que o livro de Levítico retrata na vida do povo de Israel, nada acontece. Não há nenhum tipo de guerra, não há nenhum tipo de mudança, o tabernáculo já está construído. Aí você fala, poxa vida. Quinta razão que eu fiquei pensando assim, há tanto material bom e importante para a gente olhar em Números e Deuteronômio, por que eu vou gastar tempo com Levítico? E aí pensando e orando, Deus me mostrou claramente por que não pular Levítico. Coloca aí para mim. O primeiro motivo, e para mim o mais forte de todos, é que 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil. Se eu acredito que Levítico faz parte dos 66 livros da Bíblia, então Levítico é um livro útil. Muito obrigado. Segundo lugar, o livro de Levítico é o livro do Antigo Testamento que teve e tem até hoje maior influência no judaísmo. É um livro extremamente importante para aquele grupo de pessoas. E se você e eu quisermos entender um pouco mais o que eles pensam, como eles pensam e como a gente pode abordar a salvação com eles, o livro de Levítico é extremamente importante. Aliás, mais da metade do Talmud, que é um comentário rabínico do Antigo Testamento, é sobre o livro de Levítico. Gente, são 39 livros, mais da metade é sobre esse livro. Calcule a importância que eles dão para esse livro. Terceiro lugar, porque uma compreensão de Levítico, por mais simples que ela seja, ela nos permite enxergar melhor outros livros da Bíblia, por exemplo, Hebreus,
que vai falar dos sacrifícios, que vai falar das diferenças de sacerdócio, e uma vez que a gente entende melhor o livro de Levítico, a gente vai conseguir compreender melhor, a gente vai ver isso ao final do sermão, se Deus permitir. Em quarto lugar, a herança que o povo de Israel tinha de história, qual que era? Era puramente verbal. E qual que era a herança deles? Bom, Abraão, né? Abraão, ele teve filhos, depois José foi para o Egito, a família dele e tal. Mas qual era a influência que eles tinham? Não tinham nenhuma orientação verbal de Deus a respeito de como cultuar a Deus, de como viver uma vida santa. Eles viviam numa redoma chamada Egito por mais de 400 anos. A herança que eles tinham de como viver de maneira santa era a herança que eles tinham do Egito. Então um livro é um livro que vai falar de como é ser santo verdadeiramente, de acordo com os padrões de Deus. A gente viu que o legado deles era tão forte que em Êxodo capítulo 32, o que aconteceu com eles? Foi a última pregação que eu fiz. Bezerro de ouro. O que eles fizeram? Aquilo que eles estavam acostumados a fazer. Aquilo que eles sabiam fazer. Opa, Moisés não veio? O que a gente sabe fazer? Vamos cultuar um ídolo. Eles tinham essa herança do Egito. Quinto lugar. O tabernáculo estava pronto, mas o povo ainda não tinha orientações sobre como adorar a Deus e como sacrificar a Deus. E essas orientações eu creio que são muito importantes. Em sexto lugar, em nenhum outro livro da Bíblia, a ênfase na santidade, ela é tão grande quanto é em Levítico. Para você ter ideia, o Charles Ryrie, que é um comentarista, ele vai falar que o termo sacrifício aparece 34 vezes em Levítico, o termo sacerdote 174 vezes, o termo sangue essencial para a redenção e para o perdão 84 vezes, o termo santo aparece 38 vezes e o termo expiação aparece 38 vezes. Então é um livro ocupado com a santidade, a ênfase dele é santidade. Agora, se você e eu estamos num processo chamado o quê? Santificação progressiva, nada melhor do que a gente entender um pouco mais a respeito da santidade de Deus. Certo? Então eu creio que se a gente for pesar na balança as duas coisas, e com certeza os argumentos pró, eles não são exaustivos aqui nessa lista, a gente vai ver que a gente precisa dedicar um tempo nosso estudando esse livro. O Carlos Oswaldo, que foi nosso preletor, ele vai falar no comentário dele o seguinte: a ênfase gritante do livro é a santidade de Yahvé e a exigência daí derivada de que Israel seja santo em todos os seus relacionamentos, vertical e horizontais. O livro oferece percepções significativas da pessoa e do caráter de Deus em seu relacionamento no povo e na provisão que faz para que a comunhão da aliança seja preservada. Agora, para a gente entender o livro de Levítico e entrar no livro de Levítico, é essencial você e eu entendermos o contexto em que o livro está encaixado. Eu creio que nenhum livro do Antigo Testamento tem uma dificuldade maior de você entender se você não entender o contexto do que o livro de Levítico. E é muito interessante a gente parar para pensar no cronograma divino até o livro de Levítico. O papel, então, de Levítico dentro do Pentateuco, que é a primeira deles, é o contexto de que Deus tem o tempo preciso para revelar ao seu povo a sua santidade e as suas exigências quanto ao relacionamento com o homem. E esse tempo de Deus é exatamente entre Êxodo e Números. Por quê? Recapitula comigo o que vai acontecer. Deus chama Abraão lá em Gênesis capítulo 12. Vamos lá, pessoal aí. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e fala que vai fazer dele uma grande nação e por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Muito bem. Deus então, um pouco mais para frente, lá no começo de Êxodo, levanta Moisés e Moisés é instruído 40 anos pelos egípcios. Depois Deus o leva para o deserto, ele é instruído por mais 40 anos para que ele lidere o povo de Deus pelos 40 anos finais da sua vida. E aí quando Moisés volta para o Egito, Deus derrota os deuses egípcios, numa demonstração impressionante da força e do poder absoluto de Deus sobre todas as coisas. E ali a gente conhece o famoso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Deus então derrota o exército egípcio ali no Mar Vermelho, em outra demonstração de soberania.
E aí em Êxodo capítulo 17, Deus se mostra como Deus que provê ao povo, que é chamado Jeová o quê? Jiré, ou Jirê, depende de como você quiser falar. Depois Deus vai derrotar o exército amalequita, lá em Êxodo capítulo 18. Se você está acompanhando aí, você vai ver isso aí. E ali a gente vê Deus revelando mais uma das suas facetas, chamado Jeová Nissi, que é o Senhor é a nossa bandeira. E aí, em Êxodo 19, Deus vai manifestar a sua grandeza diante do povo. De forma que o povo todo tema a Deus por ver parte do que Deus é, não na sua totalidade. E aí em Êxodo 20 acontece o quê? Deus dá as primeiras leis para esse povo. Então o povo vai ter uma primeira noção de santidade. É a primeira vez, claramente, em que Deus está instruindo o seu povo a respeito da sua vida prática diária. Lembra que eles estavam acostumados com a cultura egípcia e com as culturas ao redor deles. Em certo momento, então, Deus fala, não, vocês são meus. Agora eu vou ensinar para vocês o que eu quero como Deus de vocês. E aí Deus ensina isso, e aí depois de Êxodo 20, Deus vai dar orientações a respeito do tabernáculo, e aí a gente termina o livro de Êxodo. Então, olha comigo, Deus resgatou o povo. Primeiro Deus criou para si um povo com Abraão. Deus resgatou esse povo, Deus mostrou que Deus era forte, Deus mostrou que Deus era Deus provedor, Deus mostrou que Deus cuidava deles, Deus começou a dar as primeiras leis, Deus ordenou o tabernáculo. Agora a gente entra em Levítico. Como adorar esse Deus e manter a comunhão com Ele. Entende o contexto do livro agora? Não faz um sentido, não dá uma outra percepção para você começar a ler o livro, entender o livro. Deus estava então se revelando progressivamente ao povo. Então eu entendo que Levítico ele deve ser estudado no seu contexto. Agora, qual que é a abrangência de Levítico dentro das Escrituras? Conforme a gente vai ver, dentre outras coisas que são importantes, como entender um pouco mais a santidade de Deus, o livro de Levítico, e para mim é um dos pontos que é mais importante, eu não coloquei como um ponto pró lá de propósito, é que Levítico prefigura o sacrifício que Jesus Cristo faria por você e por mim. As orientações dadas em Levítico, elas apontam para aquilo que Jesus faria, como a gente vai olhar daqui a pouco. Os primeiros 7 capítulos, que são os que a gente vai ver hoje, fique tranquilo que eu não vou ler todos eles, tá? São capítulos até extensos, mas eles tratam dos sacrifícios estipulados para Deus, por Deus para o seu povo. E a gente precisa entender esses sacrifícios como eles precisavam, à luz de quem Deus era e à luz de quem eles eram. Os sacrifícios têm simbolismo e os sacrifícios têm o porquê de existirem. Em primeiro lugar, o livro de Levítico vai tratar de quem é o homem. Para você ter uma ideia, a questão da impureza aparece no livro de Levítico 125 vezes. Você é capaz de nomear que tipo de pecado existe? Com certeza a sua lista não chega a 125. Certo? Mas Deus vai falar para o povo, espera aí. Quem determina o que é certo e errado sou eu. Aqui estão as coisas que são erradas, aqui estão as coisas que são certas. É fundamental a gente considerar que a situação que Israel se encontrava era uma situação que hoje você e eu com a Bíblia temos muita dificuldade de nos colocarmos nos pés deles. Para entender a pecaminosidade deles, para entender a necessidade deles. Como eu falei, Israel havia ficado cativo por 400 anos. E como nação, em termos práticos e costumes, eles ainda eram mais egípcios do que israelitas, como a gente viu em Êxodo capítulo 32. E a realidade ao redor de Israel, principalmente de Canaã, Deus adverte várias vezes Israel, é que Canaã é uma nação idólatra. E que precisa ter um comportamento, Israel precisava ter um comportamento totalmente diferente dessa nação, e eles deveriam cuidar disso desde já. Além do conceito cultural equivocado e influenciado pelo mundo que Israel tinha, como a gente viu em Êxodo 32, a nação de Israel também possuía um conceito bastante equivocado a respeito do pecado.
e da condição como ser impuro diante de Deus. Por isso, tantas regras que Deus vai dizer. Isso é impureza, isso é ser puro. Isso é impureza, isso é ser puro. Mais uma vez, por quê? Porque eles estavam acostumados com os padrões ao seu redor, especialmente do Egito. Então, o livro de Levítico, ele vem para trazer para você e para mim uma série de padrões que são diferentes do mundo, daquilo que o mundo havia ensinado para a nação de Israel até aquele momento. Daí a importância. Mas isso diz respeito a quem o homem é, agora com respeito a quem Deus é. O principal diferencial de Israel, queridos, não se encontrava no povo, mas no Deus a quem eles cultuavam. Eles não eram diferentes de nenhuma nação na sua capacidade de pecar, mas o Deus que eles cultuavam era um Deus diferente. Os inúmeros critérios apresentados por Deus no livro para o culto revelam ao povo a singularidade desse Deus. Como eu falei para vocês, em Êxodo 19, Deus já havia dado instruções claras para o povo. E se você se lembra da pregação, Deus fala para o povo, não toque nem nas bases do monte, que o monte é santo porque eu estou ali. Se você tocar nas bases do monte, você vai morrer. Tamanho era o padrão de santidade de Deus, tamanho era a diferenciação que Deus fazia de uma coisa para outra. Então aqui em Levíticos, de 1 a 7, Deus vai dar uma série de orientações a respeito dos sacrifícios que deveriam ser obedecidos à risca, para que a comunhão com Deus fosse continuada ou então restabelecida. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu traduzi um livro chamado A Bíblia em Esboços. Ele tem mais ou menos 450 páginas. É a Bíblia em esboço. Então, de Gênesis a Apocalipse, esboço de capítulo por capítulo. E eu lembro que eu fiquei muito impaciente quando chegou o livro de Levítico, porque eram muitas regras. E eram muitas repetições. E aí, no alto da minha ignorância ou da minha tolice, eu virei para o meu pai, eu não sei nem se ele lembra disso. Falei, pai, para que tanta frescura no livro de Levítico? Olha que pergunta sábia, né? Impressionante. O meu pai respondeu para mim assim, isso é para você ver que Deus é adorado da maneira como Ele quer, e não como você acha que você pode adorar a Deus. A minha confusão e a minha tolice era a mesma do povo de Israel. Eu tinha um conceito de Deus em que eu não enxergava Deus na sua totalidade, eu enxergava Deus como eu queria enxergar. E para que isso deixasse de acontecer com o povo de Israel, Deus então se revela a esse povo dando uma série de instruções. E eu creio que dois aspectos aqui são extremamente salientados a respeito de quem Deus é. E a gente vai ver isso no livro. Eu queria que você notasse, são dois aspectos. O primeiro deles é a santidade de Deus. E o segundo deles é a graça de Deus. A santidade a gente sabe que significa separação de alguma coisa para algum propósito. Agora, a santidade de Deus significa separação divina do mal em toda e qualquer forma. Deus é totalmente separado de qualquer forma do mal. Novamente, o professor Carlos Oswaldo ele vai dizer assim, assim, a comunhão ordenada por Yahvé com o seu povo dependia da assimilação do seu conceito, ou seja, conceito de Deus, de santidade pelos israelitas. Esse conceito ele era totalmente oposto ao conceito que eles tinham até então de santidade. Por exemplo, os cananeus eles entendiam que santidade era envolver-se nas mais variadas formas de imoralidade e idolatria. Os egípcios provavelmente caminhavam nessa direção. Então Deus chega com um conceito totalmente oposto para essa nação e diz, não, santidade é isso. Imagina o choque para eles, imagina o choque para cada um de nós. Israel então teria que deixar para trás os conceitos que são herança dele nos últimos 400 anos para ouvir o conceito divino. E eu creio que o versículo-chave desse livro está lá no capítulo 19, versículo 2, em que Deus diz assim, sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Esse é o versículo-chave, se você quiser anotar. O segundo aspecto que eu mencionei é o aspecto da graça. Além da santidade de Deus, o segundo conceito que permeia o livro, principalmente nesses primeiros capítulos,
que falam a respeito das ofertas ao Senhor é o conceito de graça. Graça o que é? Favor imerecido. Os capítulos 1 a 7 vão revelar como esse Deus que é santo concede perdão a quem trouxer sacrifícios a Ele em fé. Os sacrifícios que Ele determinou. Novamente, o professor Carlos Oswaldo ele me ajudou muito, você já percebeu nessa pregação. Inclusive, eu liguei para ele ontem para tirar algumas dúvidas. Ele vai dizer assim, a frase "e ser-lhe-á perdoado", ela aparece 9 vezes no texto e apresenta a realidade maravilhosa de que Deus providenciou o perdão. Deus não queria apenas libertar Israel do caos e da desordem da escravidão corporal no Egito, mas também do caos e da desordem de uma vida dominada pelo pecado. Eu mandei essa frase para vocês ontem. A graça não consiste apenas do perdão divino, mas também em nos permitir viver uma vida longe do pecado. Deus não queria apenas tirar eles da escravidão física, Deus queria que eles fugissem ou abandonassem a escravidão do pecado. Deus então perdoa aquele que não possui qualquer mérito, que a realidade deles é exatamente a sua realidade e a minha realidade. O próprio ato de trazer um sacrifício é uma confissão de que a pessoa carece do perdão de Deus, que só um Deus santo é capaz de dar. Então, diante desse contexto amplo, eu quero olhar rapidamente com vocês para 5 ofertas que são estipuladas por Deus nos capítulos 1 a 7. E eu creio que vai ser uma experiência enriquecedora ver os aspectos, os motivos e as abrangências dessas ofertas. Agora, para você ter uma ideia do tamanho da bronca que a gente está se metendo aqui, quando eu fui estudar esse texto, olha as palavras encorajadoras desse comentarista. Pouquíssimos trechos das Escrituras confundem os leitores modernos mais do que esse. Olha que legal. Eu me deparo justamente com esse comentário. Mas ele vai deixar claro aqui, isso confunde muitas pessoas hoje, porque a nossa realidade não é sacrificar um bode, não é sacrificar um carneiro, não é cortar o bicho nos pedaços que Deus estipula, não é lavar os órgãos internos dos animais, mas era a realidade daquelas pessoas para quem Deus escreveu. Então aquilo que para a gente é estranho, para eles era uma coisa completamente normal e fazia total sentido. Então quando eu entendo isso, você vai ver que a coisa não é tão complicada assim. E esse mesmo comentarista que me desencorajou lá atrás, ele me encoraja aqui na frente, falando que há contextos, que há conceitos nesses textos que são muito familiares a você e eu. Por exemplo, a santidade de Deus, a depravação do homem, o altíssimo preço do pecado, a gente vai ver com os sacrifícios, a natureza pessoal do pecado e a disposição divina de perdoar. Sendo assim, Levítico de 1 a 3, esse próximo slide aí, ele vai falar das ofertas queimadas, de 4 a 5 as ofertas pela culpa, e 6 a 7 como deveria ser o recebimento e a administração dessas ofertas pelos sacerdotes. Agora esses 7 capítulos, queridos, nos ajudam a entender a natureza do pecado, do sacrifício e do perdão. E aqui um ponto que eu queria que você prestasse bastante atenção comigo, é que a definição que é dada para pecado aqui em Levítico, é você fazer uma coisa que é contrária ao que os mandamentos divinos proíbem. Israel não possuía qualquer condição de definir o que era pecado. Porque Israel, assim como você e eu, era uma nação moralmente o quê? Corrompida. O que o texto de Levítico vai nos dizer é que só um Deus que é santo tem a capacidade de definir o que é certo e o que é errado. Agora, querido, isso tem implicações muito práticas para a sua vida e para a minha vida. Isso faz uma uma distinção muito grande entre o povo de Deus e aquele que não conhece a Deus. Porque Deus é quem estipula o que é certo para o seu povo, não o mundo. O mundo, ele vai falar o quê? Cada cabeça... Deus vai dizer, é pela minha cabeça que vocês vão. E aqui, como igreja bereana, eu queria dizer para vocês uma coisa que, à medida que eu estava estudando, Deus falou muito forte ao meu coração. Todos nós, aqui na igreja, devemos assinar embaixo do fato de que Deus é o autor
do que é certo e do que é errado. Você e eu temos que assumir o compromisso de que o que Deus falou aqui, eu não vou contradizer e não vou ensinar errado. Vocês pais têm esse compromisso muito sério. Seu filho vai querer fazer tal coisa e você vai falar, não, Deus disse que isso é errado. E você não vai fazer isso. Podemos assumir esse compromisso? Deus é o autor desse livro, é Ele quem estipula o que é certo e errado. Por que não é o Henrico? Porque eu sou moralmente corrompido. Eu não sou uma pessoa perfeita no meu juízo. E eu certamente não tenho a capacidade que Deus tem de estipular o que é certo e o que é errado. Eu vou fazer essa exposição por meio de uma tabela para facilitar para você a compreensão. E eu vou fazer também um link rápido de como Jesus cumpriu as ofertas que foram estipuladas ali. Tá? Então, aperte os cintos aí, vamos ver o que vai acontecer. Primeira das ofertas é a chamada de holocausto, está lá no capítulo 1 de Levítico. A gente não vai ler muito do texto, praticamente nada do texto, mas eu vou explicar para você, é quase que uma aula aqui. O que era o holocausto? O holocausto ele expressava a consagração completa do ofertante a Deus. A paz com Deus era o alvo de todo sacrifício. E essa era a oferta mais comum e, portanto, a mais importante de todas. Os sacerdotes ofereciam o holocausto toda manhã e toda tarde. Olha que interessante, 2 vezes por dia o holocausto era oferecido como uma oferta pública. Com essa oferta, o pecador buscava agradar a Deus e encontrar aceitação em sua presença. Quais eram as características distintivas dessa oferta? Ela era uma oferta de aroma suave. A gente fala muito isso, mas muitas vezes a gente não sabe nem de onde vem esse texto. Mas a gente vai ver que as 3 primeiras ofertas, elas são ofertas de aroma suave. É uma oferta de adoração a Deus. Não é uma oferta para restauração de relacionamento, mas é uma oferta feita quando você está em comunhão com Deus. Em segundo lugar, ela visava aceitação, visava que Deus aceitasse o ofertante. Ela satisfazia o desejo divino pelo amor das suas criaturas redimidas, bem como da sua justiça que foi ofendida. No versículo 5 a gente vai ver então a terceira característica, que o ofertante entregava uma vida no altar. Deus sempre reivindicou a vida como sendo sua. Então, quando o animal é sacrificado, o ofertante estava simbolicamente dizendo que estava devolvendo a Deus uma vida que o próprio Deus havia dado a ele. Em quarto lugar, tudo era queimado com exceção da pele do animal no fogo do altar. E aí você vai ver que algumas ofertas, é interessante isso, há variações. E essas variações, elas acontecem ou no nível da pessoa hierárquico dentro da nação, ou no poder aquisitivo daquela pessoa. Deus dizia, quem tem mais vai pagar mais. Quem tem menos não vai deixar de sacrificar, mas ele vai pagar menos. Parece até propaganda, né? Quanto maior era a responsabilidade da pessoa diante de Deus, então maior e mais caro seria o animal que iria ser sacrificado. As pessoas com maior responsabilidade teriam de ter mais dinheiro e, portanto, mais capacidade de oferecer sacrifícios mais caros. E aqui uma segunda variação é os cortes nos animais, eles variavam. E olha que interessante, o próprio ofertante era quem cortava o animal. Pensa no valor didático disso. Alguns de vocês não conseguem mexer com sangue, certo? Ver sangue já tem aquele... Deus está dizendo, você mesmo vai cortar um animal por causa do seu pecado. Isso é didático. Não é didático? Eu lembro quando eu era criança e eu ia apanhar, meu pai fazia a gente buscar a varinha. Gente, como isso doía a alma. Porque você sabia, você já ia sofrendo no processo. Você já ia sofrendo. Gente, a didática, ela ajuda a gente a aprender muito. E se você entende a didática correta, você consegue ensinar lições maravilhosas. Né? E para contar a história completa, se a gente dissesse que não tinha achado, meu pai falava, se eu achar, você vai apanhar o dobro. Então a gente voltava lá e encontrava rapidinho. Mas aqui a didática ela é inteligentíssima. O próprio ofensor teria que cortar o animal. Eu não gosto. O problema é seu. Você pecou contra Deus, você vai fazer isso. É a ordem dele.
O holocausto, então, era um ato de adoração no qual o ofertante oferecia um animal completo. Interessante que essa oferta, você pode aí, era uma oferta voluntária, não era uma oferta obrigatória. O adorador, então, reconhecia a sua culpa e a sua responsabilidade pelo pecado, colocando as mãos sobre a cabeça do animal e confessando o seu pecado. O que eu acho bonito disso é que Jesus Cristo ofereceu a sua vida como um ato de adoração a Deus, bem como um pagamento pelo pecado. Lá em Lucas 23, 46, a gente tem aquela famosa passagem de Jesus dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Além disso, a gente vê em 3 passagens, acho que eu coloquei aí, João 8,46, 1 Pedro 2,22 e Filipenses 2,6, que a vida de Jesus era uma vida sem pecado, portanto uma oferta aceitável a Deus, como esses animais deveriam ser. Tá? Pode colocar o próximo slide aí. E Gilda, fica tranquila que vai ter um slide com todas as coisas preenchidas e você vai poder tirar a sua foto aí. Tá? Segunda oferta, pode colocar para mim. Oferta de manjares ou de cereais. Está em Levítico capítulo 2. Também era uma oferta de adoração, que agradava a Deus, e sempre acontecia após a oferta do holocausto diário. E ela normalmente era acompanhada também da terceira oferta. Então a primeira que nós vimos, a segunda, ela acontecia sempre depois da primeira, e ela vinha acompanhada da terceira. Então as 3 primeiras ofertas, elas praticamente aconteciam juntas. Interessante pensar que todas elas são ofertas de adoração, não é oferta para reparação de pecado. Algumas características distintivas dessa: ela também era algo agradável a Deus, também era dito um aroma suave, havia uma fragrância que era queimada junto com o alimento e que o cheiro dela só saía no momento em que ela era queimada. Eu esqueci o nome da fragrância, mas depois eu vou lembrar e falar para você. Mas essa fragrância era para ser colocada junto do alimento que era preparado. A oferta em si, essa oferta de cereais, ela era uma oferta que era fruto do próprio trabalho humano. O que acontecia? O Alexandre ia lá na casa dele, preparava um bolo delicioso, e esse bolo era dedicado a Deus. Interessante que essa oferta, então, ela é fruto do meu trabalho, é diferente de um animal que eu estou sacrificando. O animal poderia até ser meu, mas essa eu tive o trabalho de preparar e levei para o Senhor. E ela era aceita somente se ela fosse feita junto com o holocausto. Olha que interessante isso. Indicava, então, que a obra de uma pessoa ela só era aceita mediante uma dedicação. A segunda oferta, que é um presente para Deus, só é aceita mediante a primeira oferta, que é uma dedicação pessoal. Interessante essa didática também. Quarta característica, ela era oferecida ao Senhor. Olha que legal, mas quem desfrutava dela era o sacerdote. Então Alexandre fazia aquele pão. Quem comia o pão? O sacerdote. Então a primeira oferta, 100% dela ficava com Deus. Ela era totalmente queimada, como a gente chama de holocausto, ela era 100% queimada. Essa segunda oferta, 50% era queimado no altar e 50% ficava com o sacerdote, com os sacerdotes em geral. E olha que interessante, o alimento ele podia ser cozido, assado, frito ou grelhado. Tinha para todas as dietas aí. E Jesus Cristo, como que ele cumpriu isso? João 8,29 vai dizer assim: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Essa é uma oferta de gratidão ao Senhor, e Jesus cumpriu isso com a sua própria vida. Terceira oferta, oferta pacífica, Levítico capítulo 3. Assim como as outras duas, ela é uma oferta voluntária. E Deus ordenou que essa oferta pacífica, fosse apresentada em Pentecostes. Então, sempre que havia festa de Pentecostes, havia apresentação dessa oferta. Alguns chamam de festa das semanas ou festa das colheitas também. Agora, olha que interessante, ela podia ser de 3 tipos, ou na verdade, podia ser motivada por 3 coisas. A primeira delas era uma expressão de gratidão a Deus por uma bênção específica. Vamos supor que o Alessandro estava doente e de repente ele ficou melhor. E como gratidão a Deus, ele ofertava ao Senhor
por essa situação específica. A segunda possibilidade, e a gente vê isso acontecendo lá em Jonas capítulo 2, abre comigo rapidinho lá. Jonas fica naquela parte da sua Bíblia que normalmente está colado, tá? Jonas capítulo 2, a gente vê Jonas passando por um sofrimento muito grande, muito agudo, e essa segunda oferta, essa segunda motivação, vamos dizer assim, para essa oferta, era depois de você ter passado por uma situação aguda muito difícil, você ofertava ao Senhor em gratidão e fazia um voto ao Senhor por Ele ter livrado você dessa situação. Então, Jonas 2, versículo 9, ele vai dizer assim: mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Ele está falando justamente dessa terceira oferta. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Então, em primeiro lugar, uma gratidão por uma bênção específica. E, em segundo lugar, após uma experiência aguda de sofrimento. E, em terceiro lugar, uma gratidão não específica. Às vezes você está alegre com Deus e a pessoa podia lá ofertar simplesmente por ser grato a Deus. Pela salvação, pela comunhão. Quais são as características distintivas dessa oferta? Aroma suave como as outras duas. Então as três primeiras são aroma suave. Essa aqui, todos os participantes se alimentavam juntos da oferta. Eu falei que na primeira oferta Deus ficava com quanto? 100%. Na segunda oferta, metade para o sacerdote e o restante era queimado no altar. Essa oferta, o sacerdote, Deus simbolicamente e o ofertante participavam juntos da alimentação. Aquilo que era dedicado ao Senhor, depois o próprio ofertante desfrutaria disso. Aí você fala, mas qual que é a relevância disso? No Oriente Médio, as refeições feitas juntas tinham um peso muito maior do que elas têm para a gente hoje. Normalmente você chama amigos queridos para comer com você. E é gostoso você conversar, etc. Mas naquela época, as refeições eram uma oportunidade de fortalecer os laços e de fazer votos entre as pessoas. Você é uma família querida para mim, nós queremos cuidar de você, conte com a gente o que você precisar. Então é muito bonita a didática aqui. O fato do ofertante estar se alimentando junto com o sacerdote significa que eles têm um laço que é muito grande. E simbolicamente, Deus está na mesma refeição. Percebe a didática, como é que ela é interessante aqui? Espero que não esteja sendo maçante. Eu estou tentando não ser, embora seja um texto difícil. Talvez uma passagem do Novo Testamento que ajude você a entender isso é João capítulo 13. Quando Jesus participa de uma refeição com os seus discípulos. Interessante que nessa refeição, os votos que foram feitos foram: nós jamais te abandonaremos. E a gente sabe o que aconteceu depois. A terceira característica distintiva é que o israelita não deveria comer a gordura do animal. Naquela época, o conceito é que a gordura era a melhor parte de qualquer animal. Essa parte era exclusiva de Deus. Então, quando o cara ia lá cortar o seu sacrifício, ele não podia, opa, essa parte com gordurinha, já que eu posso comer, eu vou deixar para mim. Não. A gordura era toda oferecida a Deus. A melhor parte era oferecida a Deus. Isso tem didática também, isso é bastante interessante. Lembra dessa questão da gordura, porque daqui a pouco a gente vai ler um texto e você vai ter uma percepção melhor desse texto. Quais eram as variações? Primeiro, variações de níveis de animais que eram permitidos por Deus. Novamente, de acordo com a questão social, a pessoa poderia oferecer um animal mais caro ou poderia oferecer um mais barato. E novamente, os três motivos para oferecer: gratidão, oferta de boa vontade ou cumprimento de um voto. Eu achei interessante que essa tem uma relação com a ceia do Senhor, essa oferta. Hein? Olha que bonito. Ambas eram celebrações que comemoravam uma aliança. A ceia do Senhor nós comemoramos qual aliança? A nova aliança. Eles ali comemoravam a aliança mosaica ou a aliança abraâmica, mas eles estavam comemorando a aliança que Deus havia feito com o seu povo. Em segundo lugar, ambas eram oportunidades de, eu não sei se existe essa palavra, rededicação ao Senhor.
Então, quando ele estava ali comendo, ele estava se dedicando novamente a Deus, dizendo que ele queria de coração servir ao Senhor. Quando a gente serve a ceia, a gente fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E a nossa atitude quando a gente vai tomar a ceia seja, Deus, eu não sou merecedor disso, mas está aqui a minha vida. Me ajuda a viver a vida que o Senhor espera que eu viva. E a última relação é que ambas envolviam sangue. Hoje a gente toma um suco de uva, mas a figura ali é do sangue de Jesus. A gente toma um suco de uva simbolizando o sangue que foi derramado na cruz, assim como eles tinham o sangue que havia sido derramado do animal. Qual é a parte de Jesus Cristo aqui? Eu acho bonito Romanos 5:1. Diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, então, tornou a paz e a comunhão com Deus possíveis para nós por meio do seu sacrifício. Quarta delas, oferta pelo pecado. Capítulo 4. Essa oferta era de extrema importância, uma vez que ela deveria ser oferecida antes de qualquer outro sacrifício. Então a gente viu que a segunda estava relacionada à primeira, a terceira normalmente era feita junto com a segunda, mas nenhuma delas podia acontecer antes que a quarta oferta fosse feita. Ah, mas por que ele não colocou a quarta primeiro? Eu creio que simplesmente de maneira didática, Moisés foi instruído pelo Senhor para colocar desse jeito. Mas a quarta, ela era extremamente importante. E há uma distinção aqui entre a quarta e a quinta oferta das três primeiras, porque se você olhar em 4:1, você vai ver que Deus começa esse texto, Moisés começa esse texto assim como ele começou o primeiro texto, o primeiro versículo do primeiro capítulo. O Senhor ordenou a Moisés. Então as três primeiras ofertas estão numa seção e as duas últimas estão em outra. E eu acho bonito que nas três primeiras ofertas o foco se encontrava no sacrifício. Nas duas últimas ofertas, o foco vai repousar no tipo de pecado e na condição do pecador. Então, essa oferta agora que a gente está vendo, ela contemplava os pecados sem intenção e os pecados chamados pecados de omissão. Quais eram as características dela? Em primeiro lugar, ela não era um aroma suave. A gente já vê uma diferença aqui. Essas duas últimas ofertas são ofertas que a gente chama de ofertas de restauração. Para quando havia uma ofensa e eu queria que o meu relacionamento com Deus fosse restaurado. Nós vimos que as outras três primeiras eram ofertas de adoração. Ou seja, eu estou me relacionando com Deus. As outras duas estou em pecado, eu preciso reatar o meu relacionamento com Deus. Tá? Então ela não era de aroma suave. Ela visava expiação, segunda característica. Então o animal ele era responsabilizado pelo pecado do ofertante. O ofertante, então, executava o juízo de Deus pelo pecado nesse animal substituto, fazendo o que com ele? Matando. E a terceira característica é que essa oferta lidava com a maioria dos pecados não intencionais. Mas é interessante ver que eles demonstravam claramente uma natureza pecaminosa no homem. Estou atrapalhando aí, Kelinho, vou para frente aqui. Quais eram as variações? Aqui eu acho muito belo isso aqui. Deus permitia uma oferta de animais mais baratos, e para aqueles do seu povo que tivessem pouquíssimas condições financeiras, eles poderiam oferecer farinha no lugar do animal. Eu acho muito lindo isso, porque Deus está dizendo, eu trato todas as pessoas do mesmo jeito. Não interessa a sua condição financeira, todos podem se achegar a mim e receber de mim o perdão, independentemente de quanto você ganha e da sua posição dentro da nação. Os mais ricos, então, tinham de sacrificar animais mais caros, e a posição do ofertante na nação ia definir como o procedimento sacrificial ia acontecer. Como que a gente vê Jesus Cristo nessa? Jesus Cristo morreu como oferta final pelo pecado. A Bíblia nos diz que ele não tinha pecado e que ele foi o nosso substituto. A gente vai ver esse texto de Isaías daqui a pouco. E eu acho belo que Hebreus 13 vai falar que Jesus morreu fora do acampamento. O animal ele era morto onde? Fora do acampamento. Jesus não morreu dentro da cidade de Jerusalém. Jesus morreu onde? Qual que era o nome do lugar? Gólgota. É fora da cidade de Jerusalém. Até isso Jesus cumpriu exatamente como essa oferta aqui era prescrita pelo Senhor. Última oferta, quinta.
chamada de oferta pela culpa. Essa oferta, então, removia a culpa de certos pecados que envolviam transgressão contra Deus. Transgressão, sempre que você lembrar de transgressão, é a ideia de você ir além de um limite que é estipulado. E a ideia de reparação está contida aqui nessa oferta também. Quais são as características distintivas aqui? Ela também não era um aroma suave, porque era uma oferta que acontecia por causa de um pecado, ou seja, a comunhão com Deus estava rompida naquele momento, ela estava caduca, vamos dizer assim. Segundo lugar, o israelita a oferecia quando havia feito o mal contra o próximo ou contra Deus. Agora é interessante você parar para pensar que toda vez que você age contra o próximo, você naturalmente está agindo contra Deus. E é bonito você olhar aqui que a transgressão contra o próximo, ela envolvia uma transgressão contra Deus. E quando eu pecava, por exemplo, contra o Esdras, o que o texto bíblico vai falar é o seguinte: primeiro você vai trazer uma oferta por causa do seu relacionamento com Deus, e depois você vai reparar o erro que você fez com Esdras. Então, didaticamente, o que Deus está dizendo é o seguinte: toda ofensa contra o próximo, ela em primeiro lugar é uma ofensa contra mim, o próprio Deus. E aquilo que você tem para resolver com o próximo, vá lá e resolva. Mas olha como é que o nosso Deus é justo aqui, olha que interessante. Essa reparação, ela deveria ser feita independentemente do valor. Então, se o Armando tivesse um problema com o Fábio e ele prejudicasse o Fábio em 100 mil reais, ele teria que ralar, não interessa o que ele fizesse, para pagar o valor estipulado. Só que não parava por aí, olha que interessante. Deus cobrava um acréscimo da pessoa que ofendeu em relação ao ofensor. Ela tinha que pagar 1/5 do valor em que a outra pessoa foi prejudicada. Então, a mais. Então, se o Armando prejudicasse o Fábio em 100 mil, ele teria que pagar 120 mil para o Fábio. Com juros e correção monetária. Mas olha que interessante isso, Deus está dizendo claramente: a ofensa contra o próximo é algo que você tem que reparar. E a reparação vai ser feita de uma maneira que você nunca mais vai esquecer. É bonita a didática, é interessante a didática daí. A reparação normalmente ela é uma evidência de arrependimento genuíno. E o que eu acho belo aqui com relação a Jesus Cristo é que você e eu não precisamos tentar compensar a Deus pela ofensa que eu fiz a Ele. Porque Ele aceitou o sacrifício de Jesus na cruz como pagamento pela sua dívida e pela minha dívida. Já pensou se eu tivesse que pagar tudo e mais 20% para Deus? Eu já não tenho como pagar tudo, imagina 20% a mais. Mas a restituição com relação ao próximo é algo que Deus espera de uma pessoa que foi muito perdoada. Eu acho belo aqui 2 Coríntios 5,19, o texto bíblico vai dizer: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Colossenses 2,13 também é uma passagem interessante. Agora, para concluir, coloca aí para mim o próximo slide, que é a tabela. Ok, então a gente tem aqui 3 sacrifícios, que a motivação é a adoração, celebração. E os 2 últimos têm a ver com restauração de comunhão. Tá? Então são 5 sacrifícios, 3 num grupo, 2 em outro grupo. Tá? É importante você entender, esses 3 não têm a ver com restauração, e esses 3 não têm a ver simplesmente com adoração. Havia uma restauração para ser feita. Agora, eu queria chamar a atenção para você, e eu queria concluir com um aspecto que é extremamente importante com relação aos sacrifícios, que diz respeito à motivação do ofertante. A Bíblia, queridos, ela é permeada de orientações e reprovações quanto a uma atitude errada com relação ao sacrifício apresentado ao Senhor. Lá em 2 Reis 17, você não precisa abrir aí, eu só vou fazer uma menção rápida. Nós temos uma afirmação muito forte do autor de que Israel rompeu a aliança que eles tinham com o Senhor por causa de 2 coisas. Primeiro, eles adoraram em locais que Deus não disse para eles adorarem. Em segundo lugar, porque eles adoraram de uma maneira diferente da que Deus orientou a eles.
Isso levou o povo à idolatria e até a sacrifícios humanos, algo que Deus nunca pediu. Talvez a passagem que você e eu mais conhecemos seja Isaías capítulo 1, quando Deus reprova severamente o povo por ter uma atitude externa bonita, mas por dentro ter um coração que era podre. Então Isaías 1, Jeremias 7, se você quiser anotar, e depois Malaquias 1, Deus vai advertir através dos profetas, por meio dos profetas, severamente o povo. E o interessante é que nenhuma dessas advertências acontece porque o povo não sacrifica. O problema não é que eles estão deixando de sacrificar. O problema é que eles estão sacrificando com uma atitude de coração que é errada. O coração deles não era nada sincero no seu arrependimento, porque o comportamento deles não mudava. O sacrifício sem fé e sem arrependimento, ele não é um sacrifício feito com obediência. Para mim, uma das passagens mais bonitas, eu queria que você abrisse lá Salmo 51. Esse salmo foi composto por Davi, teoricamente, depois do adultério dele com Batseba e quando o profeta Samuel o confronta. No salmo, profeta Natan. É verdade, Samuel já tinha morrido. No Salmo 51, nos versículos 16 e 17, a gente vai ver claramente que o coração contrito deve vir antes do sacrifício. Olha o que o texto diz. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos. Está vendo? Holocaustos, a mesma palavra lá. Então você começa a ler alguns versículos da Bíblia com uma compreensão diferente do que significa. Se o Senhor se agradasse, eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E a última passagem que eu quero ler com você está lá em 1 Samuel, capítulo 15. É uma passagem conhecida agora, é Samuel confrontando o profeta Saul. 1 Samuel 15, versículo 22. Deus vai reprovar fortemente o rei Saul, usando Samuel, porque ele queria oferecer sacrifícios em desobediência flagrante ao Senhor. Olha o que Samuel vai falar. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que? Lembra da gordura que eu falei? Era a melhor parte do animal, é a parte que ficava para Deus. Samuel está dizendo, é melhor você obedecer do que você dar a parte mais importante do sacrifício para Deus. A atitude, então, é essencial para que o sacrifício e a oferta tenham qualquer valor perante o Senhor. E nós precisamos lembrar disso. Que lições a gente pode extrair desse texto hoje? Eu marquei 6 aqui, bem rápido. Primeira delas, Deus é quem define o que é errado e o que é certo. Porque Deus é moralmente perfeito. Não eu, não você. Nós precisamos manter esse conceito na nossa mente. Toda vez que nós abrimos a Bíblia, nós temos que estar dispostos a ouvir: você está errado, Henrico. Muda. Segundo lugar, a nossa condição diante do Senhor é de dependência completa do sacrifício de Jesus Cristo. Se você e eu podemos nos achegar ao Senhor hoje, é por causa do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Terceiro lugar, os sacrifícios estabelecidos em Levítico apontam para a pessoa de Jesus Cristo, que cumpriu todos esses sacrifícios de maneira cabal, de maneira completa, tornando-se uma oferta perfeita e definitiva do Senhor em nosso favor, para o Senhor em nosso favor. Quarto lugar, a nossa comunhão com Deus, assim como a comunhão do povo de Deus com o povo de Israel, só era possível por causa desses sacrifícios. Você e eu temos que se lembrar constantemente, você e eu devemos ser gratos constantemente, porque se eu tenho comunhão com Deus, isso é por causa do sacrifício de Jesus. Outra lição, você e eu não precisamos mais ofertar por causa do nosso pecado, porque Jesus foi o sacrifício perfeito, mas você e eu precisamos viver para o Senhor, uma vida dedicada a Ele. Em último lugar, a gratidão deve estar constantemente nos nossos lábios e no nosso viver, porque o preço que foi pago não foi um preço barato.
foi a vida perfeita do Filho unigênito de Deus. Para concluir esse tempo, antes da gente fazer o tempo de oferta, eu queria que você lesse comigo esse texto aí de Isaías 53. Eu creio que agora que você ouviu um pouco a respeito das ofertas, principalmente essas partes que estão grifadas aí, vão ter um significado um pouco diferente para você. E olha que maravilhoso você pensar em Jesus como o sacrifício perfeito e definitivo de Deus em nosso lugar. A partir do versículo 2, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha, Jesus, não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Olha que interessante agora. Certamente ele fez o quê? Tomou sobre si, olha o aspecto aqui do sacrifício, as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Dá para ver, entender o animal aqui sendo sacrificado e qual é a relação com Jesus Cristo aqui. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, o termo é o mesmo usado lá em Levítico, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Novamente o conceito do animal levando a iniquidade embora. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Não é bonito você ler um texto desse com uma compreensão a respeito do sacrifício? E como é que Jesus se encaixa perfeitamente nessa descrição do sacrifício? Eu queria encerrar fazendo o tempo de oferta. E você vai poder fazer essa oferta agora com essa mentalidade de dedicação ao Senhor. Deus, eu estou trazendo isso aqui como fruto do meu trabalho. Porque eu amo o Senhor. Porque eu devo tudo ao Senhor. Porque se não fosse o Senhor, eu não estaria nem vivo, como Lamentações 3 vai nos dizer. E você vai fazer isso na maior gratidão que você tiver. Um coração alegre, sabendo que Ele é o seu provedor, Ele que provê as coisas que você precisa, tanto materiais, muito mais as espirituais. Então, antes de a gente entregar as ofertas e os dízimos, você gaste um tempo agora orando ao Senhor, se colocando diante dEle. Gastando tempo agradecendo pelo sacrifício de Jesus na cruz. Agradecendo porque Deus, no seu plano, contemplava todas as facetas necessárias para que a comunhão com Ele fosse mantida. E aquele povo desfrutou do sacrifício dos animais, e você e hoje eu desfrutamos do sacrifício eterno e perfeito de Jesus, que possibilita a nossa comunhão com Ele. Gaste um tempo com o Senhor.